Oi, gente. Eu me chamo Carla, tenho 29 anos e se alguém me perguntasse o que mais me define, eu diria que sou uma especialista em me apaixonar por causas perdidas. Isso mesmo. Sério, se fosse para me definir, eu diria que eu tenho um PhD em relacionamentos que não davam certo. Mas eu insisti, né, para ver no que dava. E essa história, gente, começa assim, com um crush totalmente inusitado. Era uma quarta-feira qualquer. Eu estava naqueles dias em que você sai de casa só porque precisa de algo e nem sabe exatamente o que você precisa. Na verdade, eu ia comprar absorvente. Porque, claro, né? Essas coisas nunca vêm no momento certo. E um creme também, um creme para espinha, que apareceu na minha cara assim, ó, do nada, como se tivesse feito um agendamento prévio. Eu estava ali de moletom surrado, cabelo preso em um coque que parecia um topete falido, óculos torto e, claro, autoestima, gente, lá no fundo do poço. Tentando sobreviver aos desafios da vida adulta, né? Sabe como é. Então, gente, eu entrei na farmácia. Ai, gente, aquela farmácia foi o lugar onde a minha vida mudou para sempre. Ok, não foi tão dramático assim, mas calma lá, eu vou explicar. Lá estava ele, gente, o Rafael, o balconista. Eu olhei para ele como quem olha para um objeto raro, como se eu tivesse achado um tesouro perdido no meio dos analgésicos. Ele tinha aquele sorriso cativante, sabe? O tipo de sorriso que faz você esquecer por alguns segundos tudo que você tinha na cabeça. E até espinha, tá bom? E olha que a minha espinha tava parecendo uma protagonista de um drama de novela de tão grande, tão espalhafatosa. E o melhor, gente, ele me olhou como se eu fosse a pessoa mais interessante daquele lugar. E sabe, eu estava apenas olhando as prateleiras dos medicamentos, mas na cabeça dele eu era praticamente uma missão secreta, algo a ser revelado. E ele, gente, se aproximou e perguntou com aquela voz suave, sabe? Que podia ser interpretada como eu te entendo, minha querida. Ou quero saber tudo sobre você sem parecer desesperado. Posso te ajudar com alguma coisa? Gente, eu fiquei meio perdida. Porque, na real, gente, eu tava ali dando uma olhada sem compromisso. E por incrível que pareça, a minha resposta foi: eu só estou olhando os medicamentos, sabe como é, né? Sim, meus amigos, eu não sabia como agir. Não foi a resposta mais encantadora, mas eu estava tão sem graça que eu nem consegui me esconder atrás de um pote de vitaminas. E daí, minha gente, ele apenas sorriu. Um sorriso tipo, tá tudo bem, não sou o seu juiz. Continuou, sabe, com a rotina dele, enquanto eu só pensava se ao menos eu tivesse comprado algo mais interessante, tipo um protetor solar, ele poderia achar incrível, talvez. Tudo seria diferente, gente. Mas claro, a história não poderia parar por aí, né? Depois de um tempo, eu comecei a frequentar a farmácia com mais frequência do que o normal. Cada vez que eu passava por lá, eu sentia que ele me olhava de um jeitinho diferente, sabe? Como se esperasse que eu fosse fazer alguma coisa. Talvez comprar um antibiótico só para ter uma desculpa para puxar uma conversa. Acho que foi no terceiro dia seguido que eu apareci por lá comprando alguma coisa inútil, sabe? Tipo um xarope para tosse que eu nem precisava. Que ele me perguntou assim casualmente no caixa: Você quer CPF na nota? E eu, gente, sem perder a oportunidade de ser um pouco ousada, eu respondi: Claro, pode ser. Aliás, estou solteira. Se quiser anotar também. Eu não sei se isso é sério, mas eu vou fingir que acho que é sério. Pois é. Ele me entregou a notinha com aquele sorriso tímido, que para mim parecia quase um convite para um café ou um filme no final de semana. Mas claro, nada disso aconteceu. Nos dias seguintes, eu continuei indo à farmácia religiosamente. Eu até comecei a inventar desculpas para comprar coisas que eu nem precisava. Eu já sabia o caminho das prateleiras, eu já me sentia praticamente uma sócia daquele lugar. O Rafael me olhava com aquele sorriso charmoso toda vez que ele me via, e eu só pensava: será que ele me reconhece? Ou será que ele pensa que eu sou mais uma cliente estranha que aparece todo dia? O que será, gente? Finalmente, depois de uma semana de intensas idas e vindas até a farmácia, ele me chamou para tomar um café. Gente, graças a Deus, né? E eu, claro, disse que sim, né? Porque. E é claro que eu aproveitei, né, gente? Eu falei que sim, que eu ia, óbvio.
Quem não aceitaria um convite desse depois de tanto tempo fazendo... Quem não aceitaria um convite desse depois de tanto tempo fazendo charminho, meu Deus? É claro que eu ia aceitar. E daí, gente, a gente se encontrou em um café ali perto. Conversou sobre mil coisas, sabe? A vida, o trabalho, a saudade do café com leite da avó. Ai, gente, que conversa gostosa. Ele me disse que me achava uma pessoa assim com uma energia muito boa e também falou que eu parecia ser muito engraçada, sabe? E ai, gente, eu amei aquelas palavras. E daí, gente, eu ri por dentro, sabe? Porque se ele soubesse que a minha energia era, na verdade, 90% café e 10% de nervosismo, talvez ele revesse esse papo de energia, sabe? Ai, gente, o café foi ótimo. E daí, minha gente, senta que lá veio o golpe. Ele, com a maior cara de quem estava prestes a me contar algo super sério, me disse que estava se mudando para outra cidade. Ele queria começar uma nova fase da vida. E eu, claro, fiquei ali, né? Tentando controlar a onda de tristeza que estava tomando conta de mim. Mas eu não consegui, gente. Infelizmente, eu falhei nessa missão. Não, Rafa, pelo amor de Deus, você simplesmente não pode começar uma nova fase da sua vida sem me dar uma chance de ser parte dela, por favor. Mas eu não fiz nada disso, né? E daí ele se foi. E eu fiquei com a sensação de que, de alguma forma, eu ainda estava tentando processar tudo aquilo, entender tudo aquilo. E sabe o que eu aprendi com isso tudo? Que a vida é meio assim, né? Meio estranha. Você encontra pessoas nos lugares mais inesperados, como uma farmácia, né? Cria expectativas e, no final, só sobra aquilo que a gente chama de memórias de um crush não correspondido. Mas tudo bem, eu vou superar. Eu não sou mais a mesma menina que vai à farmácia só para ver o balconista. Eu sou a Carla, que agora tem muito mais histórias para contar e menos vergonhas para carregar, né? Porque, no fim das contas, a farmácia sempre estará lá. E quem sabe da próxima vez eu compro algo realmente necessário, como um novo coração. Ou quem sabe só um creme anti-espinha, não é mesmo? E essa foi a minha história. Oiê, pessoal, tudo bem? Nossa, Carla, que energia, hein, garota? O rapaz da farmácia gostou da sua energia e eu também, viu? Ó, parabéns, amei. Carla, vamos combinar, né? Olha, o que aconteceu com você não é o fim do mundo, tá? E olha, eu sei bem que você tá com seu coraçãozinho, né, meio despedaçado, pensando, né, no que poderia ter sido e naquilo que você fez ou deixou de fazer. Mas, amiga, a sua história com o Rafael é mais uma daquelas em que a vida te dá um empurrãozinho e te deixa ali, sabe? Com a cara no chão, né? Mas sério, amiga, não precisa ficar assim, não. Eu entendo a dor de ver uma coisa que parecia boa se desmoronar de uma hora para outra. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda história vai ter uns foram felizes para sempre, sabe? Primeiro, amiga, vamos falar sobre esse crush da farmácia aí. Você se apaixonou, claro, mas foi uma paixão leve, uma coisa que serviu de fundo, sabe? Apenas mais para te lembrar de como a vida pode ser simples, divertida e às vezes, amiga, até boba. Foi um flerte, uma troca de olhares, um café. Não precisava ser o grande amor da sua vida. E não tem nada de errado nisso, tá? Às vezes as pessoas aparecem na nossa vida só para nos dar aquele gostinho de algo novo, para fazer a gente rir e perceber que sim, a vida tem coisas pequenas e fofas que valem muito a pena serem vividas. Agora, amiga, sobre o Rafael mais especificamente, eu entendo que você achou que ele foi legal, simpático, mas, querida, ele estava apenas vivendo a vida dele, sabe? E tá tudo bem, tá? Ele seguiu para a próxima fase da vida dele. Mas isso não diminui a importância do momento que vocês estiveram juntos. Às vezes, minha amiga, as pessoas cruzam o nosso caminho não para ficarem para sempre, não, mas para nos ensinar algo sobre a leveza, o flerte, o simples prazer de ser vista, sem pressa, sem grandes expectativas. Eu sei que dá vontade de chorar. Você se sente um pouco perdida, eu entendo isso, porque a expectativa que você criou dentro da tua cabeça, que ele era o cara certo, nossa, foi muito grande. Mas, amiga, você precisa lembrar que, na realidade, as coisas acontecem por um motivo. E talvez, minha amiga, aquilo que você precisava não era exatamente ele na sua vida, mas talvez você precisasse se sentir viva, se sentir atraente, se sentir alguém que ainda pode fazer alguém sorrir por um gesto simples,
como uma piada idiota sobre um creme de espinha. Então, minha amiga, não se prenda a isso. Não deixe essa história ser a que define a sua felicidade. Você tem tanto para oferecer, meu Deus, tanto para viver e tantas pessoas incríveis para conhecer. Olha, eu garanto isso para você. O Rafael não foi o príncipe encantado, tá? Mas tudo bem, e daí? Você não precisa dele para ser feliz de maneira alguma. Na verdade, amiga, você já é incrível do jeitinho que você é, com ou sem a farmácia, com ou sem o Rafael. A próxima vez que você entrar em uma farmácia, vai ser só mais um momento, mais uma história engraçada para contar. E quem sabe, minha amiga, pode até ser que você esbarre em outra pessoa que vai fazer o seu coração bater mais forte. E se isso não acontecer, não tem importância também, tá? Porque o que importa, minha amiga, é você estar bem com você mesma. E isso, minha amiga, vale muito mais que qualquer relacionamento passageiro ou não. Lembre-se de uma coisa, que você está no controle da sua própria história. E o melhor de tudo, minha amiga, é que no final das contas, a história da Carla é sua. E ela pode ser do jeito que você quiser. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza, confia. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.